Olá pessoal, vamos apresentar um vídeo relatando a aula prática instrumental da técnica de cromatografia gasosa da disciplina de análise 1 da Universidade Fevale. Os integrantes do nosso grupo são Edson Lucas da Silva, Ezequiel Conze e Luana Cantu. A cromatografia abrange um grande grupo de diversos métodos de separação de componentes de misturas complexas. De forma geral, em todas as técnicas cromatográficas, a amostra é transportada por uma fase móvel, podendo ser um gás ou um líquido. A fase móvel é forçada através de uma fase estacionária immiscível colocada na coluna ou em uma superfície plana. As duas fases devem ser escolhidas de modo que os componentes da amostra se separem, distribuindo-se entre as fases móvel e estacionária em vários graus. A separação ocorre pois determinados componentes de uma amostra têm maior afinidade com a fase estacionária e se movem mais lentamente em comparação com os componentes que têm maior afinidade com a fase móvel. Devido a essas diferenças na mobilidade, os componentes são separados em bandas, no qual saem da coluna separadamente e passam por detectores que quantificam e qualificam o componente. As técnicas instrumentais de cromatografia se dividem em cromatografia gasosa, cromatografia líquida e cromatografia em camada delgada. A cromatografia gasosa, a amostra é vaporizada e injetada no topo da coluna cromatográfica. A eluição é feita através de um fluxo de gás que não reage com a amostra nem com a fase estacionária. Tem o único objetivo de transportar o analito através da coluna. O GC-FID é o sistema mais usado e mais aplicável em cromatografia gasosa. O detector utilizado é o de ionização de chama. Esse detector possui um queimador, no qual o efluente da coluna se mistura com ar e hidrogênio e entra em ignição eletricamente. Na temperatura de chama de hidrogênio e ar, os compostos orgânicos produzem íons e elétrons, que podem conduzir a energia elétrica através da chama. Quando só há passagem do gás de arraste, não há formação de íons e elétrons, e por sua vez não há passagem de corrente elétrica entre dois eletrodos posicionados no detector. Porém, quando os compostos orgânicos presentes na amostra passam pela chama, há a liberação de íons e elétrons que permitem a passagem de corrente elétrica entre os eletrodos. A intensidade dessa corrente elétrica é convertida em um sinal que produz um pico em um cromatograma, no qual a área desse pico é proporcional à concentração desse componente na amostra. Para que se possa compreender a separação de cromatografia gasosa, é necessário citar dois fatores importantes que afetam diretamente o resultado, que são a pressão e a temperatura. Para uma boa separação cromatográfica é necessário o autocontrole da temperatura da coluna que se encontra dentro do forno cromatográfico. A temperatura ideal ou temperatura ótima de separação é dependente do ponto de ebulição da amostra e do grau de separação que se quer alcançar. Com a temperatura da coluna muito baixa, os componentes voláteis são separados, porém os compostos menos voláteis demoram a eluir, resultando numa resolução baixa. Já com uma temperatura muito alta, os componentes mais voláteis da amostra não são separados, porém os menos voláteis eluem rapidamente. Assim, o mais indicado para uma boa separação e resolução cromatográfica é a programação da temperatura da coluna, onde a mesma é programada para ir aumentando continuamente ou em etapas, conforme ocorrer a separação. Outro fator que é importante na separação cromatográfica gasosa é o controle da pressão do gás de arraste, pois a alta velocidade do mesmo dentro da coluna minimiza o tempo de retenção dos compostos na fase estacionária, resultando em uma baixa resolução. É possível explicar esse fato com base na equação de Van Dinter, onde o fator de difusão molecular é dividido pela velocidade linear da fase móvel, o que resulta em um valor de H, ou a altura, de pratos teóricos baixo, consequentemente em um número baixo de pratos teóricos, ou seja, em uma coluna com pouca eficiência. Sem rampa de temperatura. Para a primeira corrida no cromatógrafo, programou-se um aumento da temperatura constante de 10 graus por minuto até que se chegasse a 150 graus, partindo de uma temperatura inicial de 40 graus. Com rampa de temperatura,
Para a segunda corrida no cromatógrafo, programou-se a temperatura para que fosse aumentando 15 graus por minuto até que se atingisse 80 graus, partindo de uma temperatura inicial de 40 graus. A partir desse ponto, a temperatura passaria a aumentar 40 graus por minuto até atingir 150 graus. Assim foi possível diminuir o tempo da corrida e melhorar a resolução do cromatograma. A aula prática teve como objetivo determinar a concentração de 3 compostos em uma amostra: etanol, diclorometano e acetona. Primeiramente, injetou-se gás de isqueiro para determinar o tempo morto da técnica. Para quantificar cada elemento, fez-se curvas de calibração com padrões analíticos em 5 níveis de concentração, utilizando a rampa de temperatura para otimizar o tempo de análise. A ordem de eluição dos analitos nos cromatogramas leva em consideração a polaridade dos componentes. Como a fase estacionária da coluna tem caráter apolar, os componentes mais apolares ficam mais retidos na coluna. A ordem crescente de polaridade dos componentes é a seguinte: diclorometano, acetona e etanol. Desta forma, o primeiro pico no cromatograma é o etanol, o segundo é a acetona e o terceiro é o diclorometano. Cada concentração nos padrões analíticos apresentou uma área no pico gerado. Plotou-se um gráfico de concentração versus área para cada composto. A partir da curva de calibração, obteve-se a equação da reta para cada padrão analítico e com a equação da reta é possível de se determinar a concentração dos componentes da amostra, uma vez que a concentração da amostra esteja na faixa de concentração nos padrões analíticos, que é de 1 a 10 mg por litro. A partir da equação dos gráficos, foi possível calcular a concentração dos componentes da amostra. Para o diclorometano, obtivemos o valor de 1,4597 mg por litro. Para a acetona, obtivemos o valor de 0,8603 mg por litro, que ficou abaixo do limite de detecção. Etanol, obtivemos o valor de 0,8684 mg por litro, também abaixo do limite de detecção. O tempo morto da análise foi de 1,958 minutos. O tempo de retenção do diclorometano foi de 2,312 minutos. O da acetona foi de 2,183 minutos e do etanol foi de 2,098 minutos. O tempo de retenção ajustado para o diclorometano foi de 0,354, para a acetona 0,225 e para o etanol 0,14. O fator de retenção para o diclorometano foi de 0,1801, para a acetona foi de 0,1149 e para o etanol foi de 0,0715. Para a retenção relativa entre diclorometano e acetona, obtivemos o valor de 1,573. E para a retenção relativa de acetona e etanol, obtivemos o valor de 1,607. O número de pratos teóricos e a altura foi calculado a partir do composto mais retido, que foi o diclorometano. O número de pratos teóricos teve o valor de 11.837 e a altura foi de 0,2534 centímetros. A velocidade linear da fase móvel foi de 25,54 centímetros por segundo. A resolução entre etanol e acetona foi de 1, e para diclorometano e acetona foi de 1,52. Para obter resultados mais confiáveis, deveria ter ao menos mais um padrão analítico com concentração inferior a 1 mg por litro, uma vez que não se pode afirmar se a reta é linear ou não antes desse ponto.